Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar com vocês sobre um dos meus filmes favoritos, um filme que já me motivou muito e que foi quase um amigo na minha vida, porque eu assisti ele em vários momentos muito importantes, momentos eu diria até que cruciais da minha vida. E sinceramente, eu nunca pensei que teria a oportunidade de falar sobre ele aqui no canal, porque geralmente os filmes que eu abordo são mais sérios, mais adultos. Mas o filme que eu vou comentar hoje, ele sai bastante disso. Por mais que, sinceramente, ele faça mais sentido na vida adulta, ele não é necessariamente um filme pesado ou coisa do tipo. Mas mesmo não sendo, ele vai ter um impacto na sua vida e isso eu te garanto. Principalmente se você é o tipo de pessoa que é muito envolvido com áreas criativas, sabe? Porque ele consegue transmitir sentimentos tão reais nesse tipo de coisa de uma forma que eu nunca vi em nenhum outro filme. E é claro que eu tô falando sobre o Serviço de Entregas da Kiki, de 1989, um grandioso clássico do Estúdio Ghibli. Então, gente, essa é a última edição de Sessão de Domingo de 2025. E eu pensei que seria muito interessante comentar sobre um filme um pouco mais leve, um filme que fizesse com que a gente refletisse sobre várias coisas, pra gente concluir o ano bem, sabe? Eu não queria falar sobre um filme pesado, ou perturbador, ou adulto demais, ou sério demais. Eu queria algo que pudesse nos fazer refletir de uma forma positiva e, sei lá, trazer ideias. Eu fiz uma votação que foi até pública dessa vez e foi muito legal porque muita gente participou. E tinham vários e vários filmes assim. Eu vou até parar pra olhar agora como é que foi, porque eu confesso que eu não me lembro de todos. Eu meio que botei o limite que tinha do YouTube, sabe? O primeiro filme que eu tinha colocado na votação era Coração Selvagem, do David Lynch. Eu coloquei Amores Expressos também, O Serviço de Entregas da Kiki e Big Fish, que é do Tim Burton. Todos esses filmes, eles meio que me trouxeram algo positivo, uma inspiração, sabe? Então, eu achei que seria interessante falar sobre qualquer um deles. Mas o vencedor foi Kiki e eu fico muito feliz por isso, porque esse é um dos filmes mais importantes da minha vida. Assim, se alguém perguntar pra mim quais são os meus filmes favoritos, eu muito provavelmente vou sair falando vários desses filmes bizarros que eu gosto. Porém, Kiki, mesmo sendo tão distante disso, é um filme que ele foi, de verdade mesmo, um amigo. Eu sei que é engraçado falar isso sobre um filme, mas é porque esse filme, gente, ele é muito, mas muito especial. Pra quem nunca assistiu o filme, eu vou fazer um breve resumo pra vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Então, o serviço de entregas da Kiki conta a história de uma menina que atingiu, acho que 13 anos, uma idade em que ela precisa ir embora e viver a própria vida. Isso porque ela é uma bruxa, então ela precisa desenvolver seus poderes, ela precisa adquirir uma certa independência. É um pouco assustador ela fazer isso com uns 13 anos, mas tudo bem, a gente vai ignorar essa parte porque eu acredito que é pra poder adicionar um pouco dessa magia do filme também, principalmente por ser uma animação que, querendo ou não, ela acaba sendo mais destinada a um público mais infantil. Mas, como todo filme da Ghibli, esse não é simplesmente um desenho bonitinho para criança. É um filme que vai trazer várias mensagens e muito aprendizado. Eu assisti esse filme pela primeira vez quando eu tinha uns 15 anos, então eu não estava muito longe da idade da Kiki. Eu lembro que eu assisti ele numa época em que eu estava passando por várias dificuldades na escola. Eu estava muito desanimada, estava com vários trabalhos para fazer, parecia que não ia ter fim, sabe? Como a Kiki começa a trabalhar, né, ela tem um serviço de entregas dela, ela também precisa aprender a administrar o uso dos poderes dela e a energia, sabe? Porque se ela trabalhar demais, os poderes dela vão embora. Então é um filme que retrata muito essa coisa do equilíbrio, de você parar pra respirar, de você cuidar de si mesmo. E toda essa coisa dos poderes, da magia, foi muito bem pensado, porque funciona muito bem pra poder também descrever essa coisa do nosso estresse, da nossa carga de trabalho, e também dessa questão de limites, sabe? Porque a Kiki no filme, ela se empolga e começa a pegar um monte de trabalho, a ponto disso adoecer ela, porque ela não tinha essa definição de limites. Então, quando eu assisti esse filme aos 15 anos, estando exausta de tanto trabalho que eu tava tendo na escola,
escola, eu refleti um pouco sobre isso. Eu parei pra respirar. Eu dei um tempo, eu dei um limite. E eu lembro que depois disso eu me senti muito melhor e até com mais energia. Então, Kiki, pra mim, é um filme que repõe as minhas energias. É um filme que sempre tem mais alguma coisinha pra me ensinar. Como todo filme da Ghibli, sinceramente. Curiosamente, na última vez que eu assisti esse filme, foi bem na época que eu tinha acabado de passar pela minha cirurgia. Eu tava muito, mas muito mal. Eu fiquei muito fraca depois, sabe? Foi uma cirurgia pra literalmente remover um órgão do meu corpo, né? Então faz sentido que eu tenha ficado tão exausta. E eu confesso pra vocês, isso, quem já passou por uma cirurgia assim, com certeza vai entender. Mas, tipo assim, parece que a sua vida acabou e que você nunca mais vai se recuperar. Tipo, é lógico que você vai, mas a sensação na hora é essa, de que, caramba, é o fim. E aí eu assisti esse filme com a minha mãe no dia, e foi tão legal porque foi em momentos tão diferentes, sabe? A primeira vez que eu assisti eu tava na escola, depois eu assisti também em períodos que eu tava com muita ansiedade, mas dessa última vez foi também num momento, assim, muito memorável, sabe? Tipo, parece que foi ontem, e já tem, acho que quase 2 anos que isso aconteceu. Então, é muito interessante como esse filme construiu essas memórias em mim. Eu não sei se vocês também têm essa mesma impressão ou também têm memórias parecidas. E além disso, o Kiki também é um filme muito bonito. A trilha sonora dele é muito legal, a ambientação dele é muito legal. Eu não sei exatamente onde ele se passa, mas parece um pouco alguns lugares da Itália. Não sei se realmente foi inspirado, mas eu tenho essa impressão de que parece alguns lugares ali da Itália. Tem esse tom meio de verão italiano, sabe? E por ser um filme do final dos anos 80, ele também tem um charme especial do estilo daquela época da Ghibli. Não que a Ghibli tenha mudado muito de estilo, mas os filmes dessa época em específico, eles são... Não sei explicar, eles têm uma coisa assim diferente. Esse filme saiu logo depois de Meu Vizinho Totoro, então os dois filmes ficam muito marcados. Meu Vizinho Totoro também é um filme bem bonito, mas não chega aos pés de Kiki, na minha opinião, porque Kiki é realmente o mais especial de todos. E não tem como falar de O Serviço de Entregas da Kiki sem mencionar um dos melhores personagens do filme, ou talvez o melhor, que é o gato dela, o Gigi, um gatinho fofinho. E até nessa coisa do gato, o filme também traz muito simbolismo, porque o gato, ele muda junto com ela, eles meio que amadurecem juntos. Então, isso também é muito bonitinho no filme, sabe? Esse gatinho é sem dúvidas o charme ali do filme, e não tem realmente como falar desse filme sem lembrar dele, porque ele é muito icônico. Eu adoraria ter um gatinho igual ele. Eu tenho um sonho de ter um gatinho preto. Eu nunca tive um gatinho preto. Vocês acreditam nisso? Que eu, gótica, nunca tive um gato preto. Eu nunca tive essa oportunidade, gente. Se eu arrumar um gatinho mais pra frente, eu gostaria muito que fosse assim. Acho que ele iria combinar muito comigo. Se eu tivesse um agora, ele seria, ó, um ótimo acessório pra esse vídeo. Eu deixaria ele até de enfeite ali atrás, só pra ilustrar melhor. Enquanto eu estava aqui gravando o vídeo, eu decidi pesquisar algumas curiosidades sobre esse filme, para poder trazer algo a mais para vocês. E lembra que eu falei que parecia muito que esse filme era ambientado na Itália e coisa do tipo? Então, aparentemente, ele não é. Ele, na verdade, foi uma mistura aqui de vários lugares, pelo que eu tô lendo. Ele foi inspirado em Paris, em Milão e um monte de coisa. O Miyazaki meio que juntou ali a estética de vários desses países europeus diferentes para poder criar essa cidade fictícia do filme. Eu confesso a vocês que na minha cabeça ele era puramente inspirado na Itália, mas foi inspirado em vários lugares diferentes, o que é meio interessante também. Outra coisa que eu observei aqui é que pelo menos a versão em inglês, ela teve mais de uma dublagem. Eu não sei se em português isso aconteceu, eu particularmente só lembro de uma dublagem, então não sei se isso foi característico daqui. É porque, se eu não me engano, os filmes da Ghibli, eles são distribuídos de uma forma muito diferente no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Eu já ouvi falar, não sei se isso é verdade, que alguns desses filmes, eles meio que são distribuídos pela Disney. É meio confuso, então isso daí meio que afeta também a dublagem. Eles acabavam meio que priorizando alguns atores que eram mais destacados, mais conhecidos para poder dublar nesses filmes. Aqui no Brasil, eu não sei dizer pra vocês como é, se também funciona dessa forma. Eu particularmente acho que não. Talvez até seja distribuído por algum outro estúdio grande, mas eu sinceramente não sei. Talvez alguém que entenda melhor sobre como funcionam essas coisas, principalmente com obras japonesas, saiba me explicar, mas é curioso isso. Por que a Disney distribui
filme da Ghibli. E saindo um pouco dessas questões técnicas confusas, eu acabei de me lembrar de uma parte desse filme que eu amo, que é a parte que a Kiki interage com aquela amiga dela que é desenhista, pintora, que mora numa floresta rodeada por corvos. Gente, aquela garota literalmente vive meu sonho. Ela vive ali isolada, só fazendo os desenhos dela, e ela também ensina muitas coisas pra Kiki nesse sentido do equilíbrio e tudo mais. Então, essa é uma parte que eu acho tão legal do filme, sabe? Porque, assim, a Kiki no filme, ela tem um trabalho totalmente diferente, um estilo de vida totalmente diferente. Ela trabalha numa padaria. E essa amiga dela não, vive ali isolada, tem menos contato social, mas ainda assim, elas conseguem meio que ensinar coisas pra outra. Eu achei esse detalhe do filme muito fofo. Também tem aquele personagem que enche o saco da Kiki o tempo todo. Toda hora ele quer chamar ela pra alguma coisa, toda hora ele tá curioso com alguma coisa. Eu confesso que ele me irrita um pouco. Mas ele serve pra causar algumas cenas emocionantes aí no filme. E assim, gente, eu sei que eu me repeti muito nesse vídeo, mas de verdade mesmo, assistam Kiki, porque é um filme essencial, ele é maravilhoso, ele é inspirador. Na minha opinião, é o melhor filme da Ghibli. E olha que eu amo a Ghibli, gosto de tudo que eu já assisti da Ghibli, mas Kiki, ele é muito, mas muito especial. Então, se você não assistiu esse filme ainda, vá assistir. Pode assistir dublado, legendado, não importa. Só assiste porque é um filme sensacional e com certeza ele vai ficar na sua memória, tá? Isso eu te garanto. E aí, gente, o que vocês acham desse filme? Vocês já assistiram? Qual é o filme favorito de vocês da Ghibli? Bom, todo mundo já sabe que esse é o meu, mas eu adoraria saber qual é o de vocês também, ok? E bem, como eu disse, essa é a última edição de Sessão de Domingo de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos dessa série que aconteceram nesse ano. Tem sido muito divertido gravar esses vídeos, interagir com vocês, as votações, tudo tem sido muito legal, de verdade mesmo. Então eu agradeço muito o apoio de vocês a essa série, a todo mundo que acompanha, muito obrigada. E bem, logo logo estaremos em 2026 e vejo vocês por lá. E é isso. Vejo vocês na próxima Sessão de Domingo.